Olá, pessoal da segunda série, do Integral Colégio de Curso. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Dando continuidade ao assunto, né, sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil ou, né, da transferência da corte para o Brasil. E, claro, né, esses temas aí, esses acontecimentos, na realidade, que vão dar, né, os primeiros passos aí para o Brasil se tornar independente, certo? Então, a vinda da corte portuguesa, né, todas aquelas medidas, aquela primeira medida, né, abertura dos portos, tá certo? As nações amigas, claro, né, que vai beneficiar a Inglaterra, né, a gente sabe disso, eu já disse isso para vocês, tá bom? Mas, porém, aí vai ter outras mudanças, tá? Mudanças políticas, mudanças econômicas na colônia que vão influenciar muito aí esse processo de independência, tá certo? E claro também que vai ter algumas mudanças estruturais na colônia. Por quê? O Dom João VI, era o príncipe regente, não sabia quanto tempo iria ficar, tá? No Brasil, tá bom? Então ele precisava aí tomar algumas medidas para que o Rio de Janeiro fosse digno dele, digno da corte que estava ali. Então ele vai fazer aí várias medidas, vai criar vários órgãos, tá certo? Para que, né, esse Rio de Janeiro, essa capital, né, fosse digno dele e da sua corte, certo? Podemos chamar essa mudança aí de europeização do Brasil, porque muito, né, da estrutura, dos padrões, né, artísticos, padrões de vestimentas, vai ser trazido na realidade, ou vai influenciar, né, o Brasil vai ser da Europa, tá certo? Uma primeira coisa é como abrigar tantas pessoas, né? Então ali muitas pessoas dessa corte vão tomar as casas da elite que vivia no Rio de Janeiro, tá certo? Claro, algumas pessoas vão ficar na Bahia, né, em Salvador, mas a grande maioria vai vir aí para o Rio de Janeiro, tá? Então as pessoas ou saíam de forma pacífica ou eram retiradas forçadamente pelo príncipe regente. Inclusive ele colocava lá na porta das casas, né, PR, príncipe regente, certo? Então era dessa forma que eles, claro, vai se construir muitas casas, né, principalmente para o Dom João, enfim, mas a maioria aí vai ser retirada forçadamente de suas casas, né? Vão procurar outras casas para abrigar aí a corte portuguesa, tá? Porque o Dom João permite a criação de muitas mudanças na colônia, que eu já falei para vocês, né? Ele não sabia quanto tempo iria ficar, então ele precisava tomar medidas, tá? Ele poderia ficar até sua morte, por exemplo, inclusive até depois da queda de Napoleão, tá? É um assunto aí para outra aula. O Dom João vai ficar 5 anos, né, 6 anos, né, no, no Brasil ainda. Tá? Então, mesmo com a queda de Napoleão, com a reorganização do mapa europeu, o Dom João ele vai ficar muito tempo ainda no Brasil, tá certo? Até pelas suas medidas que ele tomou, né, as suas criações. Tá? Essa imagem é a passagem de Sua Majestade, Dom João VI, sobre os arcos da Rua Direita, atual 1º de Março, em frente à Rua do Ouvidor, gravura aí do Ripoll, não sei, Taunay, tá certo? Uma gravura aí de 1817, tá? Está aí no acervo da Biblioteca Nacional Digital, tá bom? E aí algumas coisas que ele criou, tá? O Banco do Brasil, né? Vocês sabem que ele trouxe muita coisa, as reservas, as riquezas que tinham lá em Portugal, ele vai e traz. E onde é que ele iria guardar? Tá certo? Então ele traz de Portugal e agora ele guarda essas riquezas no Banco do Brasil, que foi criado aí em 1809, se não me engano, 1810. Enfim, foi nos primeiros anos da chegada da corte portuguesa, tá certo? Então ele cria o Banco do Brasil. E aí, claro que também ele vai trazer funcionários que estejam aí à altura, né, dessas funções burocráticas, tá certo?
É a imagem, né, do Banco do Brasil, do prédio, tá certo? Vai criar a Biblioteca Real, né? Ele vai ter aí muitos livros, tá certo? Se não me engano, é cerca de mais de 60 mil exemplares, então ele precisava guardar em algum canto, tá, esses livros. Então ele cria aí a Biblioteca Real. Vai ter o Jardim Botânico também, que vai servir tanto para passeios, né, para lazer, como também aí para plantações de alguns experimentos de plantas medicinais, tá certo? Então aí algumas coisas que o Dom João, né, o governo do Dom João vai criar, lembrando que esse período é chamado também de período joanino, não esqueçam disso, tá certo? E vai criar a imprensa régia, até para fazer documentos, tá? Que vão, né, dar comunicados e tudo mais, vai ser criado nesse sentido, tá? Essa imprensa régia é diretamente ligada ao Dom João, tá? Então, assim, não tinha, né, muita liberdade de imprensa. Saía nessa imprensa, né, nesse jornal, podemos dizer assim, o que o Dom João quisesse. Depois vai ser criado um outro jornal, tá? Não me lembro o nome, acho que é a Gazeta do Rio de Janeiro, acho que é isso. E vai ter um pouco aí, né, de liberdade, né, de imprensa, mas não vai ser tanto assim, certo? O Dom João não queria que as pessoas falassem mal dele. E tinha que ter, né, cultura, tinha que ter arte, né? Vai criar o Teatro São João, né, para, como posso dizer, para tornar a vida dessa corte um pouco mais divertida, não sei se seria a palavra certa, tá? Mas enfim, vai se criar o Teatro São João também. Então vai se criar muita coisa, tá? Vai se criar a Academia Militar também, precisava de proteção, tá? Então vai se criar aí também a Academia Militar, né, lá no Rio de Janeiro. Vai se criar um observatório astronômico, tá? Então o Dom João ali ele era muito apegado a essas questões artísticas, né, as questões científicas, tá? Então aí o Observatório Imperial do Rio de Janeiro. Vai criar também os cursos superiores de Medicina e Direito, tá certo? Vocês têm o Hospital da Misericórdia, que abrigou a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica a partir de 1813, tá? Isso é uma aquarela aí de Thomas Ender, tá certo? Então aí é muita coisa, né, que o Dom João vai criar, até porque era preciso que a sede do Império agora não era no Brasil, né? Então, logo mais o Brasil vai se tornar Reino Unido, né? Reino Unido, a Portugal e a Algarves, em 1815. Então era necessário que essa sede desse Império Português ela tivesse status realmente de império, tá? Então, por isso que ele vai criar muita coisa, vai construir muita coisa, vai gastar muito também, vai aumentar os impostos e isso vai gerar muitas consequências, né? Principalmente em 1817, tá? Que vai ser aí o tema da nossa próxima aula, certo? Vai ser a Revolução Pernambucana. E aí chegamos a algumas mudanças econômicas, certo? Vai ser os tratados de 1810, tá? O primeiro dele vai ser o Tratado de Navegação e Comércio. O que é que tinha nesse tratado? Iam garantir taxas que iam privilegiar os ingleses, tá? Como é que seria isso na prática? Antes desse tratado, os ingleses pagavam aí, eu acho que era 25%, né, de imposto dos produtos que eram trazidos para o Brasil pela Inglaterra. Com esse tratado, olha só como isso é louco, é contraditório, acho que seria a palavra mais correta. Os ingleses agora vão pagar 15% dos impostos, portugueses 16% e outros 24%. Quem se beneficiava com isso? Os ingleses. E isso, né, essa aliança que se tinha entre Portugal e Inglaterra vinha de tempos e tempos, né, de séculos. Os ingleses ajudam a corte a vir para o Brasil e isso não ia sair barato, né? Começa aí já em 1810, já em 1808, né? Quando o Dom João ele abre o comércio, os portos, né? A abertura dos portos aí para os ingleses, claro, né?
para todas as nações e principalmente para os ingleses. E agora os ingleses vão pagar menos impostos, né, quando trazem aí seus produtos. Isso vai tornar os produtos ingleses mais baratos, mais acessíveis. Né? Inclusive, tinha pessoas que compravam coisas supérfluas, né? Que não, como por exemplo, aqueles aparelhos, né, de esqui. As pessoas da elite brasileira iam esquiar onde, né? Mas eles compraram porque era barato, eles vão lá e compraram. Então, e vários outros objetos, né, que eles adquiriam aí porque eram realmente bem mais baratos que os produtos portugueses e de outros países. Então isso era bem contraditório, né? Mas dá para entender porque foi o preço que Portugal pagou, né? A corte portuguesa pagou, né? Pela escolta dos ingleses até o Brasil, além de outras coisas também. O outro tratado vai ser o Tratado de Paz e Amizade. Tá? Era uma aliança política e militar com os ingleses, tá certo? Do qual, por exemplo, concedia liberdade religiosa para os ingleses, ou seja, os ingleses poderiam professar a religião que ele quisesse, que não iria sofrer aí nenhuma punição do governo português, do governo brasileiro que estava ali no Brasil. Né? O governo português estava ali no Brasil. E essa aliança militar permitia, por exemplo, uma embaixada inglesa, tá certo? E dava também imunidade jurídica aí aos ingleses. Ou seja, se um inglês cometesse um crime, quem ia julgar não era juízes portugueses. Quem ia julgar era juízes ingleses. Ou seja, se eles cometessem alguns crimes que poderiam ser considerados crimes, né? que eram considerados crimes por Portugal, então, né, esse tribunal, esses juízes ingleses poderiam, por exemplo, inocentar, né, esses ingleses. Então, dava total liberdade aí para a Inglaterra ou para as pessoas que estavam a mando, né, desses ingleses fazer o que eles, né, de certa forma, entre aspas aí, o que eles quisessem, tá bom? Só que esse Tratado de Paz e Amizade, acho que uma das grandes questões aí, porque ele previa, por exemplo, a extinção gradual do tráfico de escravizados, tá certo? Então, tinha-se aí um prazo para que Portugal, por exemplo, abolisse a escravidão, tá certo? Se não me engano, os ingleses já tinham abolido a escravidão ou o tráfico, acho que era o tráfico de escravizados desde 1807, tá? Então, esse processo de industrialização, os ingleses querendo mercado consumidores, né, para a sua produção industrial, principalmente para a indústria têxtil e depois em outros maquinaria e outros objetos mais à frente. Então, ele queria mercado consumidor e a extinção do tráfico de escravos e depois da escravidão eram essenciais para a expansão desse mercado inglês, certo? Por isso que vai prever a extinção. Claro que o Brasil vai enrolar, né? Vai dar muita amassada, vai criar, por exemplo, leis, acho que em 1834, que vai ser leis para inglês ver, e na prática, né, não tinha nada, e o Brasil só vai abolir mesmo a escravidão 70 anos, quase 70 anos depois, tá certo? Vai ser muita coisa, né? Muito tempo, tá certo? Mas, enfim, esse Tratado de Paz e Amizade dizia isso, e esses dois tratados, claro, iam favorecer e muito os ingleses, tá certo? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar no chat, tá bom? Ou na próxima aula, tá certo? Então, até a próxima aula, fiquem bem, tá certo? Tenham um ótimo dia e até mais.